A história de Confúcio, ou Kong Fuzi, começa em uma China fragmentada, envolta em brumas de lenda e agonia política, no ano de 551 antes da Era Comum. Ele nasceu no pequeno estado de Lu, especificamente na aldeia de Zhou, em uma época em que o antigo prestígio da dinastia Zhou desmoronava rítmica e dolorosamente sob o peso de guerras civis e da ganância de senhores feudais locais. O seu nascimento, entretanto, foi marcado por uma melancolia profunda e por circunstâncias que moldariam o seu caráter resiliente. Seu pai, Xu Lianghe, era um comandante militar de renome, já idoso, que buscava desesperadamente um herdeiro masculino saudável para perpetuar a linhagem da família Kong. Após várias tentativas frustradas, ele se casou com uma jovem chamada Yan Zhengzai. Diz a lenda que, antes do nascimento, a mãe de Confúcio teve visões rítmicas de dragões e figuras celestiais, pressagiando a chegada de um sábio que transformaria o coração do mundo. Contudo, a realidade terrena foi muito mais dura. Quando o menino, batizado de Kong Qiu, tinha apenas 3 anos, seu pai faleceu, deixando a família em uma situação de pobreza extrema e ostracismo social. Ele cresceu em um ambiente onde o privilégio da nobreza de seu pai havia se evaporado, forçando-o a enfrentar o ritmo implacável das necessidades básicas desde muito cedo. Essa pobreza não foi um fardo que o esmagou, mas sim o solo fértil onde germinou uma curiosidade intelectual sem precedentes. Yan Zhengzai, sua mãe, foi a figura rítmica e central de sua educação inicial, sacrificando tudo para garantir que o filho tivesse acesso ao conhecimento, apesar da escassez de recursos. Confúcio não era como as outras crianças, ele não buscava os jogos comuns de sua idade, mas encontrava um prazer rítmico e profundo em organizar pequenos rituais e mimetizar cerimônias ancestrais, demonstrando um respeito precoce pela ordem e pela tradição que pareciam estar desaparecendo em meio ao caos da China antiga. Ele se autodenominava um polímata da necessidade, alguém que aprendeu diversas habilidades humildes para sobreviver. Ele trabalhou como guardião de celeiros, contador e cuidador de gado, mas em cada uma dessas funções ele aplicava uma diligência rítmica e uma busca pela excelência que chamavam a atenção. Para ele, nenhuma tarefa era pequena demais se fosse realizada com a atitude correta. E essa fase de sua vida foi crucial para que ele entendesse as dores e as aspirações do povo comum, algo que a maioria dos aristocratas de sua época ignorava completamente sob suas túnicas de seda e rituais vazios de significado. Enquanto a China mergulhava no que viria a ser conhecido como o período dos estados combatentes, onde o ritmo da violência ditava as leis, o jovem Kong Qiu mergulhava nos antigos clássicos. Ele buscava obsessivamente entender o que tornava uma sociedade estável e um homem nobre. Ele não aceitava que a nobreza fosse apenas uma questão de sangue ou linhagem. Ele começou a formular o ritmo de uma ideia revolucionária, a de que a verdadeira nobreza advém da virtude e da educação. Aos 15 anos, ele declarou que seu coração estava focado no aprendizado, iniciando uma jornada rítmica de autodescoberta que o levaria a se tornar o maior educador da história oriental. Ele frequentava bibliotecas imperiais, consultava anciãos e observava o comportamento humano com uma precisão cirúrgica. Ele via a desordem ao seu redor, filhos traindo pais, governantes oprimindo o povo, rituais sendo ignorados e percebia que a raiz do problema era o esquecimento da harmonia. O ritmo da música, o ritmo dos ritos e o ritmo das relações humanas estavam quebrados, e Confúcio sentiu em seus ombros o peso rítmico de uma missão: restaurar o caminho, ou o Dao, dos antigos reis sábios que governaram com benevolência e justiça. O seu nascimento e sua juventude foram, portanto, uma preparação silenciosa e rítmica para um confronto contra a decadência moral de sua era. Ele era um homem alto para os padrões da época, com uma fisionomia que muitos descreviam como imponente, mas era sua mente que exalava uma autoridade magnética. Ele se casou jovem, aos 19 anos, e teve filhos, experimentando o ritmo das responsabilidades familiares que mais tarde colocaria como o pilar fundamental de sua filosofia social. Para Confúcio, a família era o microcosmo do Estado. Se houvesse ordem e amor rítmico dentro de casa, haveria paz no governo.
Entretanto, sua sede de conhecimento e seu desejo de reformar a sociedade o impediam de se acomodar em uma vida doméstica comum. Ele começou a aceitar discípulos independentemente de sua classe social, algo que era um escândalo rítmico para a estrutura de classes feudal da época. Ele não queria apenas transmitir informações, ele queria formar junces, ou homens superiores, que pudessem servir como âncoras morais em um mar de instabilidade. O menino que nasceu na pobreza e no luto estava prestes a iniciar o ritmo de um movimento que ecoaria por milênios, provando que o poder das ideias é o único capaz de sobreviver ao colapso dos impérios e ao desgaste do tempo. A transição da juventude para a maturidade de Confúcio foi marcada por uma dedicação rítmica e quase obsessiva à restauração da ordem social através da educação. No estado de Lu, ele não era apenas um homem que lia livros antigos, ele era alguém que buscava a aplicação prática de cada ensinamento no cotidiano rítmico da administração e da vida comunitária. Após a morte de sua mãe, quando ele tinha cerca de 23 anos, Confúcio seguiu rigorosamente o rito do luto por 3 anos, um período de retiro e reflexão profunda que solidificou sua crença na importância da piedade filial. Esse tempo de silêncio rítmico permitiu que ele refinasse sua visão de mundo, a ideia de que a harmonia de uma nação depende da integridade rítmica do indivíduo. Ao retornar à vida pública, ele não buscou cargos de poder imediato através de esquemas políticos, mas sim através da sala de aula. Ele fundou a primeira escola privada da China, quebrando o monopólio da educação que até então pertencia exclusivamente à aristocracia. Para Confúcio, o aprendizado era o grande equalizador rítmico, e seu critério de admissão não era o ouro ou o sobrenome, mas a disposição do aluno em buscar a verdade. Seu estilo de ensino era dialético e rítmico, muito parecido com o que mais tarde seria visto em Sócrates no Ocidente. Ele não entregava respostas prontas, ele desafiava seus discípulos a pensarem por si mesmos através de perguntas provocativas e da análise constante dos clássicos da poesia e da história. O ritmo das conversas sob as árvores ou em salas simples de Lu transformava jovens camponeses e nobres em homens de visão. Confúcio acreditava que a educação era um processo de polimento de uma gema bruta. Ele ensinava as 6 artes rítmicas: rituais, música, arquearia, condução de carruagens, caligrafia e matemática. Note que a música e os rituais ocupavam o topo dessa hierarquia, pois ele via neles a capacidade de harmonizar as emoções humanas e alinhar o ritmo interno do homem com o ritmo do universo. Ele frequentemente dizia que se alguém quisesse saber se um reino era bem governado, deveria ouvir a música que seu povo produzia. Se a música fosse rítmica e serena, o governo era justo. Se fosse frenética e dissonante, o colapso estava próximo. Nesse período, sua fama como mestre de sabedoria começou a transbordar as fronteiras de Lu. Discípulos de diversas regiões viajavam centenas de quilômetros para ouvir suas lições sobre o Ren, ou a benevolência humana. Confúcio introduziu o conceito rítmico da reciprocidade, que hoje conhecemos como a regra de ouro. Não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Para uma época dominada pela lei do mais forte e pela vingança rítmica entre clãs, essa ideia era um terremoto moral. Ele argumentava que um governante não deveria liderar pelo medo ou por castigos severos, mas sim pelo exemplo de virtude. Se o líder fosse reto, o povo seguiria o ritmo da retidão sem a necessidade de editos violentos. No entanto, o idealismo rítmico de Confúcio começou a colidir com a realidade brutal dos políticos de Lu. Os governantes locais admiravam sua inteligência, mas temiam sua integridade, pois a aplicação de suas ideias significaria o fim dos privilégios baseados na corrupção. Confúcio não se contentava em ser apenas um teórico, ele sentia uma urgência rítmica de ver suas ideias aplicadas na governança real. Ele ocupou cargos menores como magistrado e, eventualmente, como ministro da Justiça em Lu.
Durante seu breve período na administração pública, conta-se que o Estado floresceu de forma rítmica e sem precedentes. O crime praticamente desapareceu, porque as pessoas tinham vergonha de agir mal sob um governo tão transparente. A harmonia rítmica entre as classes sociais tornou-se visível, e o estado de Lu começou a atrair a inveja e o medo de estados vizinhos poderosos, como o estado de Qi. Percebendo que o sucesso de Confúcio tornaria Lu uma potência indestrutível, os governantes de Qi enviaram um presente traiçoeiro ao duque de Lu: 80 belas dançarinas e cavalos de raça para distraí-lo de seus deveres. O plano funcionou. O duque negligenciou os ritos e as reuniões de conselho, mergulhando em um ritmo de prazeres superficiais. Ao ver a ordem sagrada sendo trocada pela luxúria, Confúcio percebeu que sua presença ali era inútil se o exemplo não viesse de cima. Com o coração pesado, mas o ritmo da dignidade intacto, ele renunciou ao seu cargo e iniciou o capítulo mais difícil e errante de sua vida: o longo exílio em busca de um governante que estivesse disposto a seguir o caminho. O início do exílio de Confúcio marcou o começo de uma odisseia rítmica e dolorosa que duraria 13 longos anos, transformando o ex-ministro em um filósofo errante. Ao deixar o estado de Lu, ele não partiu como um derrotado, mas como um homem que carregava consigo o ritmo de uma civilização ideal em sua mente. Ele estava convencido de que, se pudesse encontrar um único governante que aplicasse seus princípios de benevolência e justiça, a China inteira seria pacificada por um efeito dominó de virtude. Acompanhado por um grupo fiel de discípulos, como o impetuoso Zilu e o brilhante Yan Hui, Confúcio atravessou fronteiras perigosas e estradas poeirentas, enfrentando o ritmo constante da fome, do frio e da hostilidade. Em cada estado que visitava, Wei, Song, Chen, Cai, o padrão se repetia. Ele era recebido com honras superficiais devido à sua imensa fama, mas logo era descartado quando os governantes percebiam que seguir o ritmo de Confúcio exigia o sacrifício de suas ambições militares e de seus luxos egoístas. Ele era um espelho moral em que nenhum tirano desejava se olhar por muito tempo. A vida na estrada era um exercício rítmico de resiliência e fé no invisível. Houve momentos em que o grupo ficou cercado por tropas hostis entre os estados de Chen e Cai, permanecendo sem comida por vários dias. Enquanto alguns discípulos começavam a fraquejar e a questionar se o homem superior deveria sofrer tal privação, Confúcio mantinha um ritmo de serenidade absoluta, tocando seu alaúde e cantando poesias antigas. Para ele, a música não era uma distração, mas o cordão umbilical que o ligava à ordem cósmica quando a ordem terrena falhava. Ele ensinava aos seus seguidores que o caráter de um homem é verdadeiramente testado não na prosperidade, mas no ritmo da adversidade extrema. Ele dizia que o pinheiro e o cipreste são as últimas árvores a perderem suas folhas no inverno. Da mesma forma, o sábio é aquele que mantém sua integridade rítmica quando todos ao seu redor sucumbem ao desespero ou à traição. Essa fase errante, embora repleta de perigos, foi o período em que suas ideias foram mais profundamente testadas e refinadas na prática da sobrevivência. No estado de Song, sua vida correu um risco rítmico e iminente quando um oficial militar chamado Huan Tui, furioso com as críticas implícitas de Confúcio à sua conduta, tentou derrubar uma árvore sobre ele para matá-lo. Confúcio escapou por pouco, mas manteve uma calma que assombrava seus perseguidores, afirmando que o céu havia plantado a virtude nele e que nenhum homem comum poderia destruir seu propósito rítmico antes que a tarefa fosse concluída. Essa confiança em uma providência celestial, ou Tian, não era uma crença mística cega, mas a convicção de que o universo possui um ritmo moral intrínseco que o homem deve buscar alinhar. Ele continuou sua jornada, visitando cortes onde os conselheiros sussurravam contra ele, temendo que sua influência rítmica sobre os príncipes pudesse lhes custar seus privilégios. Confúcio via o desperdício das cortes enquanto o povo sofria rítmica e silenciosamente sob impostos esmagadores, e essa visão alimentava sua urgência de educar uma nova classe de funcionários públicos baseada no mérito e na ética, e não na herança.
Apesar de nunca ter encontrado o governante ideal durante suas viagens, o ritmo do exílio serviu para espalhar suas sementes intelectuais por toda a China central. Ele se tornou uma lenda viva, um sino de advertência enviado pelo céu, como ele mesmo às vezes era descrito. Seus diálogos com seus discípulos durante essas viagens, frequentemente registrados mais tarde no livro Analetos, revelam um homem profundamente humano, que sentia o ritmo da solidão e da decepção, mas que nunca permitia que a amargura contaminasse sua alma. Ele era capaz de rir de si mesmo quando um estranho o descreveu como um cão sem dono, concordando com um humor rítmico que aquela era uma descrição precisa de sua condição externa. No fundo, Confúcio estava compreendendo que sua verdadeira missão não era governar um estado físico por alguns anos, mas governar o espírito de um povo por milênios. O mestre errante estava transformando a China em sua sala de aula, e o ritmo de seus passos, embora cansados, estava traçando o mapa moral de uma nação, que, sem saber, esperava por sua sabedoria para encontrar a paz. O ritmo da jornada de Confúcio pelos diversos estados da China antiga não era apenas uma busca por emprego, mas uma peregrinação rítmica em defesa da civilidade. No estado de Wei, ele viveu momentos de profunda tensão e ambiguidade política. Ele foi recebido pelo Duque Ling, que o tratava com uma cortesia rítmica mais oca, pois o governante estava mais interessado em táticas militares e exibições de poder do que na retidão moral que o mestre pregava. Confúcio viu-se em uma posição delicada quando a duquesa Nanzi, uma mulher de reputação controversa e poderosa influência política, solicitou uma audiência com ele. Seus discípulos, liderados pelo impetuoso Zilo, reagiram com uma indignação rítmica, temendo que a associação com Nanzi manchasse a pureza da imagem do mestre. Confúcio, porém, manteve sua compostura rítmica, defendendo que um homem de virtude não deve temer o contato com o mundo, mas sim manter seu eixo interno inabalável, independentemente das circunstâncias externas. Ele compreendia que a política era um campo de lama, mas que era justamente ali que a semente do lótus da sabedoria precisava florescer. A frustração rítmica em Wei atingiu seu ápice quando o Duque Ling perguntou a Confúcio sobre formações de batalha. O mestre, com uma firmeza rítmica que ecoou pelos séculos, respondeu que conhecia o ritmo dos rituais e dos vasos cerimoniais, mas que nunca havia estudado a arte da guerra. Para Confúcio, um Estado que se foca apenas no poder militar já está em processo de decomposição rítmica, pois ignora o alicerce da benevolência que sustenta a lealdade do povo. No dia seguinte a essa conversa, ele partiu novamente, recusando-se a vender seu conhecimento para alimentar o ritmo da violência. Essa integridade custava caro, o grupo frequentemente se via sem recursos, dormindo ao relento e sendo alvo de mofas por parte de eremitas e filósofos de outras escolas que viam o esforço de Confúcio como uma futilidade rítmica. Esses críticos, muitas vezes precursores do taoísmo, argumentavam que o mundo estava além da salvação e que o sábio deveria se retirar para as montanhas. Confúcio, porém, replicava com um ritmo de profunda compaixão. Não posso viver entre as aves e as feras, se não viver entre os homens, com quem viverei? Durante essas andanças, o ritmo dos diálogos entre Confúcio e seus alunos tornou-se o registro mais vívido da ética humana. Ele moldava a personalidade de cada discípulo conforme suas necessidades específicas. Para o tímido, ele pregava a ação rítmica. Para o impulsivo, ele ensinava a cautela e a reflexão. Ele não buscava uma uniformidade rítmica, mas sim uma harmonia de talentos diversos trabalhando em prol do bem comum. Foi nesse período que ele mais aprofundou o conceito de Li, que abrange ritos, etiqueta e decoro. Para muitos, o Li parecia apenas um conjunto rítmico de regras externas, mas para Confúcio era a coreografia da alma. Ele acreditava que quando nos curvamos uns aos outros, quando seguimos o ritmo correto de uma cerimônia fúnebre ou de um banquete, estamos treinando nosso ego para reconhecer a importância do outro. O ritual era o ritmo que impedia que a sociedade se transformasse em uma selva de apetites desenfreados. O exílio também proporcionou a Confúcio a oportunidade de observar o ritmo das injustiças locais.
Conta-se que, ao passar por uma montanha, ele encontrou uma mulher chorando amargamente sobre um túmulo. Ao ser questionada, ela explicou que seu sogro, seu marido e seu filho haviam sido mortos por um tigre naquela região. Quando Confúcio perguntou por que ela não se mudava para um lugar mais seguro, ela respondeu: "Porque aqui não há um governo opressor." O mestre voltou-se para seus discípulos e disse com um ritmo de tristeza e denúncia: "Lembrem-se disso, meus filhos, um governo opressor é mais terrível do que um tigre feroz." Essa lição rítmica sobre a responsabilidade do poder marcou profundamente o pensamento político chinês. Confúcio via o povo como a água e o governante como um barco. O ritmo da água pode sustentar o barco, mas também pode virá-lo se a tempestade da injustiça se tornar insuportável. Mesmo envelhecendo e vendo seus cabelos embranquecerem sobre o ritmo das estações na estrada, ele permanecia o andarilho da virtude, um homem que, embora não tivesse um palácio, governava o reino invisível da consciência humana com um ritmo de autoridade que nenhum exército de Lu ou Wei poderia jamais silenciar. O ritmo da vida errante de Confúcio atingiu um ponto de profunda melancolia e, ao mesmo tempo, de uma clareza espiritual inabalável quando ele se aproximou dos 60 anos de idade. Ele percebeu que a sua busca por um governante ideal poderia nunca se concretizar no plano físico, mas isso não diminuía a importância rítmica de sua pregação. Foi nessa fase que ele intensificou a organização dos antigos textos, os 5 clássicos, que incluíam o livro das canções, o livro da história, o livro dos ritos, o livro das mutações e os anais de primavera e outono. Confúcio não se via como um criador, mas como um transmissor rítmico. Ele dizia que era apenas um colecionador de antiguidades que amava o passado. Para ele, o futuro da China não estava em inovações radicais, mas no ritmo de retorno às raízes da dinastia Zhou, uma era mítica de paz e cultura que ele via como o ápice da civilização humana. Ele trabalhava dia e noite na edição desses textos, acreditando que se a literatura correta fosse preservada, a alma da nação nunca morreria de fato, independentemente de quantos tiranos ocupassem o trono temporariamente. A relação de Confúcio com seus discípulos durante o exílio tornou-se o coração rítmico de sua existência. Ele não era um mestre distante, ele sofria, passava fome e caminhava ao lado deles. Yan Hui, o seu discípulo favorito, personificava o ideal rítmico de Confúcio, um homem que podia viver com uma única tigela de arroz e um pouco de água em um beco estreito, sem perder a alegria do aprendizado. Confúcio via em Yan Hui a prova viva de que a felicidade interior não depende do ritmo das circunstâncias externas. No entanto, o destino rítmico foi cruel com o mestre. A morte precoce de Yan Hui devastou Confúcio, que chorou com um abandono rítmico e uma dor que assustou seus outros alunos. Ele sentiu que o céu o estava abandonando ao levar aquele que melhor compreendia seu caminho. Essa perda pessoal, somada ao fracasso político aparente, poderia ter quebrado qualquer outro homem, mas para Confúcio, a dor era apenas mais uma nota em uma sinfonia rítmica maior que ele precisava continuar regendo até o fim. Nesta fase, ele também se encontrou com figuras que desafiavam seu ritmo de vida ativa. Conta-se que ele teve um encontro lendário com Lao Tse, o suposto autor do Tao Te Ching. Enquanto Confúcio falava sobre ritos, deveres sociais e a importância de reformar o Estado, Lao Tse teria respondido com um ritmo de desapego absoluto, sugerindo que o sábio deveria ser como a água, que flui sem esforço e não tenta moldar o mundo à sua vontade. Lao Tse comparou os esforços de Confúcio a alguém que bate um tambor rítmico para caçar um fugitivo, apenas alertando-o de sua presença. Esse contraste rítmico entre o fazer confucionista e o não fazer, Wu Wei, taoísta, marcou profundamente a psique chinesa. Confúcio saiu do encontro descrevendo Lao Tse como um dragão que cavalga as nuvens, algo que ele respeitava, mas cujo ritmo de isolamento ele não podia seguir, pois sentia que seu dever rítmico era com a humanidade sofredora e não com a solidão das montanhas. Finalmente, após 13 anos de peregrinação rítmica, o cenário político em seu estado natal, Lu, mudou.
Novos governantes chegaram ao poder e, influenciados por discípulos de Confúcio que haviam permanecido ou retornado à corte, decidiram convidar o velho mestre a voltar. O retorno de Confúcio a Lu, aos 68 anos, não foi o de um político triunfante, mas de um tesouro nacional vivo. Ele foi recebido com o respeito rítmico que lhe era devido, mas ele já não tinha ambições de ocupar cargos executivos. Ele dedicou seus últimos anos ao que considerava sua tarefa rítmica mais sagrada, o ensino e a finalização de suas obras literárias. Ele se estabeleceu perto do rio e passou seus dias rodeado por centenas de jovens, transmitindo o ritmo de uma sabedoria que agora parecia emanar de sua própria pele. Ele sabia que seu tempo físico estava chegando ao fim, mas o ritmo de suas palavras estava sendo gravado em tabuletas de bambu e, mais importante, nos corações daqueles que levariam sua luz adiante através de séculos de escuridão que ainda estavam por vir. Os anos finais de Confúcio em seu estado natal, Lu, foram marcados por uma produtividade rítmica e uma serenidade que apenas aqueles que aceitaram seu destino conseguem alcançar. Ele já não nutria a ilusão rítmica de que veria a transformação política imediata da China através de um governante perfeito, mas compreendeu que sua verdadeira vitória seria a preservação da memória cultural para as eras futuras. Estabelecido em uma posição de conselheiro sênior, ele era frequentemente consultado pelos governantes de Lu sobre questões de rito e moralidade, mas seu foco principal era o ensino e a curadoria dos clássicos. Ele passava as manhãs cercado por centenas de discípulos em um pátio que se tornou o centro rítmico da vida intelectual do país. Confúcio acreditava que a palavra escrita era o único vaso capaz de transportar a sabedoria dos antigos reis sábios através do rio turbulento do tempo. Ele editou e revisou os Anais de Primavera e Outono, uma crônica histórica de Lu que não era apenas um registro de datas, mas um julgamento moral rítmico sobre o comportamento dos poderosos, onde cada palavra era escolhida para louvar a virtude ou condenar o vício. Nesse período, o ritmo de suas reflexões sobre a música atingiu um nível quase místico. Ele via na harmonia musical a representação física do Li e do Ren. Para Confúcio, a música não era entretenimento, era uma ferramenta rítmica de governança e autodesenvolvimento. Ele dizia que o caráter de um homem começa com a poesia, é estabelecido pelo rito e consumado pela música. Ele próprio tocava o qin, um tipo de cítara chinesa, com uma precisão rítmica que, segundo seus alunos, parecia colocar a natureza ao seu redor em um estado de quietude. Ele ensinava que quando os tons estão em equilíbrio, o coração do homem está em paz, e quando o coração está em paz, o ritmo das ações sociais torna-se naturalmente virtuoso. Ele via no universo uma grande orquestra, onde cada indivíduo tinha um papel específico, do camponês ao imperador, e que a infelicidade do mundo vinha da tentativa de tocar uma nota que não lhe pertencia. Contudo, a velhice trouxe perdas rítmicas e dolorosas que testaram seu desapego. Além da morte de Yan Hui, seu sucessor intelectual, Confúcio teve que enfrentar o falecimento de seu próprio filho, Kong Li, e de seu discípulo mais leal e protetor, o valente Zilu. Zilu morreu de forma rítmica e heróica em um conflito em Wei, recusando-se a remover seu chapéu cerimonial enquanto era golpeado, morrendo com a dignidade que o mestre lhe ensinara. Essas mortes sucessivas deixaram Confúcio sentindo-se como um homem que sobreviveu à sua própria era. Ele começou a ter sonhos rítmicos onde se via sentado entre os pilares de um templo ancestral, um presságio de sua própria partida. Mesmo assim, ele não interrompeu seu ritmo de trabalho. Ele sabia que cada hora de ensino era um legado que se ramificaria em milhares de outras vidas, garantindo que o caminho não fosse enterrado com seus ossos. No ano de 479 antes da Era Comum, aos 72 anos, Confúcio sentiu que o ritmo de seu fôlego estava se esgotando. Conta-se que pouco antes de morrer, ele caminhou pelo pátio com dificuldade, apoiado em um cajado, e cantou suavemente: "A grande montanha deve desmoronar, a viga forte deve quebrar, e o homem sábio deve murchar como uma planta.
Ele morreu em paz, deixando para trás um grupo de discípulos que, em um gesto rítmico de devoção suprema, observaram o luto por ele durante 3 anos, construindo pequenas cabanas ao redor de seu túmulo. O homem que durante a vida foi ignorado pelos reis tornou-se na morte o mestre de 10.000 gerações. O ritmo de sua existência, que começou na pobreza e terminou no aparente fracasso político, estava apenas começando a ganhar a velocidade rítmica de uma religião civil que moldaria cada aspecto da vida, da ética e da burocracia do leste asiático por mais de 2.000 anos, provando que a semente plantada no silêncio da virtude colhe os frutos mais duradouros da história. A história de Confúcio não termina aqui. Ela se desdobra agora no impacto monumental que ele teve no mundo e nas perguntas que ele ainda nos faz hoje. Você sabia que ele foi um dos primeiros na história a defender que a educação deveria ser para todos e não apenas para os ricos? Ou talvez você já tenha ouvido falar da regra de ouro dele, mas não sabia que ela nasceu em meio a guerras sangrentas? Olhando para a sua própria vida, você consegue identificar algum rito ou hábito rítmico diário que traz ordem ao seu caos, assim como ele pregava? E sobre a influência dele, você sabia que o sistema de concursos públicos modernos tem raízes diretas nas suas ideias de meritocracia? Deixe seu comentário sobre qual ensinamento dele mais ressoa com você hoje em dia. Seria a benevolência, o respeito aos pais ou a busca constante pelo aprendizado? Vamos conversar sobre como as palavras de um mestre de 2.500 anos atrás ainda podem ditar o ritmo de nossa busca por uma vida melhor. Seria Confúcio o filósofo mais atual para os tempos de hoje? Comente e vamos descobrir juntos. O fim da vida física de Confúcio foi apenas o prelúdio para o nascimento de sua imortalidade rítmica na estrutura da civilização chinesa. Após sua morte, o ritmo da devoção de seus discípulos transformou o local de seu repouso em um centro de peregrinação intelectual e espiritual. Eles não apenas guardaram seu túmulo, mas dedicaram-se rítmica e incansavelmente a compilar as notas, os diálogos e as lembranças de suas aulas, dando origem aos Analetos Lunyu. Este livro, fragmentado e poético em seu ritmo, tornou-se a escritura sagrada de uma filosofia que não buscava o céu, mas a harmonia na terra. Através dessas páginas, a voz de Confúcio continuou a ressoar, ensinando que a retidão de um homem é o alicerce de tudo o que existe de valor. O ritmo da difusão de suas ideias foi inicialmente lento, enfrentando a concorrência de outras escolas de pensamento, como o legalismo pragmático e o taoísmo contemplativo. Mas sua visão de uma sociedade baseada na ética familiar e no mérito intelectual possuía uma resiliência rítmica que nenhuma outra teoria conseguia igualar. Nos séculos que se seguiram, a China passou por convulsões rítmicas de unificação e colapso, mas a figura de Confúcio permaneceu como a âncora moral da identidade Han. Durante a dinastia Qin, o imperador Qin Shi Huang tentou silenciar o confucionismo de forma brutal, ordenando a queima de livros e o enterro vivo de estudiosos. Ele temia o ritmo da crítica moral que os seguidores de Confúcio exerciam sobre o poder absoluto. No entanto, o conhecimento de Confúcio provou ser indestrutível. Estudiosos memorizaram os textos rítmicos palavra por palavra, escondendo-os nas paredes de suas casas e na profundidade de suas memórias. Quando a dinastia Qin ruiu sob sua própria violência, a dinastia Han emergiu e elevou o confucionismo ao status de ideologia oficial do Estado. O ritmo do governo chinês foi, a partir daí, ditado pela busca do mandato do céu, a ideia de que um imperador só tinha o direito de governar enquanto mantivesse a virtude e cuidasse do bem-estar do povo, uma herança direta da ética confucionista. A institucionalização do confucionismo trouxe consigo o desenvolvimento do sistema de exames imperiais, uma das inovações rítmicas mais extraordinárias da história humana. Pela primeira vez, o acesso ao poder não era determinado apenas pelo nascimento, mas pela capacidade de um indivíduo de dominar o ritmo e o conteúdo dos clássicos confucionistas para provar sua capacidade administrativa. Isso criou uma burocracia de intelectuais, conhecidos como mandarins, que serviam como o esqueleto do império.
O ritmo da meritocracia, embora imperfeito, permitiu que a China mantivesse uma estabilidade cultural e administrativa que sobreviveu a invasões, fomes e mudanças dinásticas. Confúcio, o homem que morreu sentindo que havia falhado em reformar o governo de seu tempo, tornou-se o arquiteto rítmico de um sistema que governaria a nação mais populosa do mundo por 2 milênios. O impacto de Confúcio também transbordou as fronteiras da China, ditando o ritmo cultural de toda a Ásia Oriental. Japão, Coreia e Vietnã absorveram a ética confucionista, adaptando o ritmo da piedade filial e da lealdade ao Estado às suas próprias realidades. A ênfase na educação, o respeito pela hierarquia social e a valorização da harmonia coletiva tornaram-se o DNA rítmico dessas sociedades. Mesmo na modernidade, o chamado capitalismo confucionista é frequentemente citado como a razão do crescimento acelerado das economias asiáticas, onde a disciplina rítmica e o compromisso com o aprendizado contínuo são vistos como virtudes supremas. Confúcio ensinou ao mundo que a cultura é o ritmo da alma de um povo e que uma nação sem raízes éticas profundas é como uma árvore sem água. Pode parecer forte por um tempo, mas não resistirá às tempestades da história. Ele transformou a filosofia em um ritmo de vida, garantindo que sua busca pela benevolência continuasse a inspirar cada pessoa que busca, no caos do presente, a ordem eterna da virtude humana. E agora, pensando em todo esse sistema de mérito e exames que ele inspirou, eu quero saber, você acha que a ideia de que o governo deve ser exercido apenas por quem prova ter virtude e conhecimento, e não por quem tem influência ou dinheiro, é a forma mais justa de organizar a sociedade? Ou será que o foco excessivo no ritmo do estudo teórico acaba deixando de lado a prática emocional? Já pensou como seria sua vida se o seu status social dependesse inteiramente do seu conhecimento dos clássicos da sua cultura? Comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse legado da meritocracia confucionista. O ritmo da influência de Confúcio sobre a Ásia não foi apenas uma imposição de regras, mas a construção de uma estética da alma que definiu o que significava ser um homem cultivado. Durante as dinastias Tang e Song, o confucionismo passou por uma renovação rítmica conhecida como neoconfucionismo. Filósofos como Jushi integraram elementos metafísicos ao pensamento do mestre, conectando o ritmo do comportamento humano ao ritmo do universo, o Li universal. Para esses pensadores, cada gesto de etiqueta, como um modo de servir o chá ou de cumprimentar um ancião, era um reflexo da ordem cósmica. Essa sofisticação rítmica transformou a China em um centro de gravidade cultural. Vizinhos como a Coreia e o Japão não apenas adotaram suas ideias, mas as refinaram, criando sociedades onde o ritmo da disciplina e da honra pessoal se tornou o alicerce da sobrevivência nacional. O confucionismo tornou-se o sistema operacional invisível do leste asiático, ditando desde a estrutura das leis até o silêncio respeitoso dentro das casas. O impacto rítmico de Confúcio atingiu as costas da Europa no século XVII, quando missionários jesuítas traduziram os seus textos para o latim. Intelectuais do Iluminismo, como Voltaire e Leibniz, ficaram fascinados pelo ritmo de uma filosofia que era profundamente moral, mas que não dependia de uma revelação divina ou de uma igreja institucionalizada. Voltaire via em Confúcio o exemplo máximo do rei filósofo, um homem que governava pela razão e pela virtude, e usou o ritmo das ideias chinesas para criticar o absolutismo religioso na Europa. Pela primeira vez, o Ocidente percebeu que existia uma civilização milenar que operava sobre um ritmo ético tão complexo e elevado quanto o grego ou o cristão, mas fundamentado inteiramente na responsabilidade humana. Confúcio tornou-se assim um cidadão do mundo, uma ponte rítmica entre o Oriente e o Ocidente, provando que a busca pela retidão é um desejo universal que transcende o tempo, a geografia e as crenças religiosas. No entanto, o século XX trouxe um desafio rítmico e violento ao legado do mestre.
Com a queda da última dinastia imperial e a ascensão de movimentos revolucionários, Confúcio foi frequentemente retratado como o símbolo de uma China velha e estagnada que precisava ser destruída para que a modernidade surgisse. Durante a Revolução Cultural, o ritmo dos ataques ao confucionismo foi implacável. Templos foram vandalizados e seus ensinamentos foram proibidos. Mas como uma semente rítmica que espera o fim do inverno sobre o gelo, o confucionismo provou ser indestrutível no coração das famílias. Após as turbulências, a China moderna redescobriu o valor rítmico da estabilidade e da educação confucionista. Hoje, o governo chinês e as comunidades ao redor do mundo promovem os Institutos Confúcio, reconhecendo que o ritmo da harmonia social e o respeito à autoridade moral são os únicos alicerces capazes de sustentar uma nação em meio às mudanças frenéticas da era tecnológica. A reflexão final sobre este período de expansão nos mostra que Confúcio não é apenas um personagem histórico, mas um ritmo de pensamento que se adapta e sobrevive. Ele ensinou que a cultura não é algo que se possui, mas algo que se pratica rítmica e diariamente através do autoaperfeiçoamento. O caminho de Confúcio continua a ser uma resposta poderosa para o individualismo extremo de nossos dias, lembrando-nos de que somos fios em uma tapeçaria rítmica de relações e deveres que nos conectam aos nossos antepassados e às gerações que ainda virão. O homem que foi um exilado sem teto tornou-se o mestre cuja casa é o espírito de bilhões de pessoas, provando que a ritmicidade da verdade, uma vez sussurrada, acaba por se transformar no trovão da história. Pensando nessa jornada global, eu queria te perguntar: você já tinha parado para pensar que o iluminismo europeu que moldou a nossa democracia ocidental foi influenciado pelos textos de Confúcio? Ou você achava que as ideias dele ficavam restritas apenas ao lado de lá do mundo? E sobre a resiliência, você conhece algum outro pensador que foi tão perseguido por governos, mas que sempre voltou a ser amado pelo povo, como aconteceu com ele? Se você pudesse aplicar um único ritmo de Confúcio na política de hoje, seja a meritocracia ou a benevolência, qual você escolheria para mudar o seu país? Comente aqui embaixo, quero ver se você também enxerga a sombra desse mestre gigante no nosso dia a dia moderno. O amadurecimento das ideias de Confúcio sobre a natureza humana e a governança atingiu um ritmo de profundidade que começou a questionar a própria essência do poder. Ele percebeu que a força bruta pode conquistar territórios, mas apenas a virtude rítmica pode conquistar os corações. Foi nesse período que ele refinou o conceito de Zhengmin, ou a retificação dos nomes. Para Confúcio, a desordem do mundo começava com a corrupção da linguagem. Se um governante não agisse como um governante, se um pai não agisse como um pai e se um filho não agisse como um filho, os nomes perdiam seu significado rítmico e a sociedade mergulhava no caos. Ele defendia que, para restaurar a paz, era preciso primeiro restaurar a verdade nas palavras e nos papéis sociais. Quando cada indivíduo cumpre o ritmo de seus deveres intrínsecos à sua posição, a engrenagem do Estado gira sem atrito, como um mecanismo celestial perfeitamente calibrado. Essa visão rítmica da responsabilidade individual estendia-se à sua concepção de Xue, o aprendizado contínuo. Confúcio não via o estudo como uma fase da vida, mas como o próprio ritmo da respiração da alma. Ele acreditava que o homem superior é aquele que está em constante estado de polimento, nunca se considerando pronto ou perfeito. Ele dizia que se pela manhã alguém compreendesse o caminho, poderia morrer à noite sem arrependimentos. Esse apetite rítmico pelo saber não era voltado para a acumulação de fatos inúteis, mas para o refinamento do caráter. O conhecimento deveria se transformar em ação benevolente, caso contrário, era apenas um ruído vazio. Ele observava que muitos buscavam a educação apenas para obter cargos e riquezas, o que ele considerava uma traição ao ritmo sagrado da sabedoria. Para ele, o verdadeiro sábio estuda para si mesmo, para tornar-se uma versão melhor da humanidade, enquanto o homem comum estuda para ser notado pelos outros.
A influência de Confúcio sobre a estrutura familiar chinesa criou um ritmo de lealdade que se tornou a base da estabilidade social por milênios. O conceito de xiao, ou piedade filial, não era apenas o respeito aos pais, mas o reconhecimento de que somos parte de uma linhagem rítmica e eterna. Ao honrar os antepassados, o indivíduo reconhece que não é uma ilha, mas um elo em uma corrente de existência. Confúcio ensinava que a ordem no império começava necessariamente no ritmo do lar. Se as crianças aprendessem a amar e respeitar seus pais, elas naturalmente respeitariam as leis e os líderes da nação. Esse modelo rítmico de autoridade baseada no afeto e no exemplo, e não apenas no medo, humanizou a política chinesa e criou um senso de coesão que permitiu à China sobreviver a períodos de fragmentação que teriam destruído qualquer outra civilização. Enquanto suas ideias se solidificavam, o ritmo de sua influência começou a moldar a diplomacia da época. Mesmo quando não ocupava cargos oficiais, Confúcio era procurado por enviados de outros estados para mediar disputas ou oferecer conselhos sobre rituais de aliança. Ele usava essas oportunidades para pregar a moderação rítmica e o respeito mútuo entre os reinos. Ele argumentava que um Estado que cuida bem de seu povo e mantém sua integridade moral não precisa temer invasões, pois o povo de outros estados desejará viver sob sua proteção, migrando rítmica e voluntariamente para suas fronteiras. Ele propunha um tipo de poder suave, muito antes do termo ser inventado, acreditando que a atração da virtude é mais potente do que a pressão da espada. Confúcio estava desenhando o ritmo de um mundo onde a força é submetida à razão e onde a dignidade de cada ser humano é o parâmetro final para o sucesso de qualquer governo. A consolidação do pensamento de Confúcio sobre a harmonia social atingiu um ritmo de refinamento onde a estética e a ética tornaram-se indistinguíveis. Ele compreendeu que a beleza de uma sociedade não reside na grandiosidade de seus monumentos, mas na delicadeza rítmica das interações entre seus cidadãos. Foi nesse estágio que ele aprofundou sua defesa do Zongyong, ou a doutrina do meio. Para Confúcio, o equilíbrio era o ritmo supremo do universo. Qualquer excesso, seja de rigor ou de indulgência, era uma nota desafinada que levava à instabilidade. Ele ensinava que o homem superior caminha por uma linha rítmica de moderação, sendo firme sem ser arrogante e gentil sem ser condescendente. Essa busca pela proporção áurea do caráter permitiu que seus discípulos navegassem pelas águas turbulentas da política sem perderem seu eixo moral, tornando-se âncoras rítmicas de sanidade em um mundo que frequentemente se perdia em extremos de ganância e violência. O ritmo de suas lições passou a focar intensamente na educação do caráter, através das artes. Confúcio via a caligrafia, por exemplo, não apenas como uma forma de escrita, mas como a manifestação rítmica da disciplina mental e da integridade física. Cada traço do pincel deveria refletir a honestidade do coração do escriba. Se o caráter de um homem fosse torto, seus traços seriam hesitantes e desarmoniosos. Ele aplicava esse mesmo princípio à culinária e à vestimenta, acreditando que o ritmo de como comemos e de como nos apresentamos ao mundo sinaliza o nível de respeito que temos por nós mesmos e pelos outros. Para o mestre, a civilização era um tecido rítmico composto por esses pequenos atos de atenção e cuidado. Ele dizia que o sábio não negligencia o que é pequeno, pois é na soma dos detalhes rítmicos que se constrói a grandeza de uma era. Nesse período, o ritmo de sua influência começou a incomodar profundamente aqueles que lucravam com a desordem. Senhores feudais que baseavam seu poder na exploração rítmica do campesinato viam nas palavras de Confúcio uma ameaça direta à sua autoridade. Eles tentavam ridicularizá-lo, chamando-o de um idealista nostálgico que vivia no passado. Confúcio, porém, respondia com um ritmo de paciência histórica, afirmando que o passado não era um lugar para onde se retorna, mas um poço de sabedoria de onde se extrai a água para o presente. Ele via a história como uma corrente rítmica e contínua. Quem ignora a fonte acaba por secar no caminho. Sua resistência não era feita de confrontos armados,
mas da persistência rítmica de sua pregação que transformava os filhos dos seus próprios críticos em seus discípulos mais fervorosos. O conhecimento sob sua tutela tornava-se uma força de infiltração moral que os tiranos não conseguiam conter. A maturidade de Confúcio também trouxe uma visão rítmica sobre a velhice e o papel dos anciãos na sociedade. Ele acreditava que uma cultura que não respeita o ritmo da experiência é uma cultura condenada à repetição de erros. O ancião, no sistema confucionista, é o guardião do ritmo da memória, aquele que deve transmitir a tocha da virtude para os mais jovens. Ele via a vida humana como uma sucessão rítmica de estações, o aprendizado na juventude, a ação na maturidade e a sabedoria na velhice. Essa valorização rítmica do envelhecimento deu às sociedades asiáticas uma estabilidade geracional única, onde o conhecimento não é descartado com a aposentadoria, mas honrado como o alicerce da continuidade social. Confúcio estava provando que o tempo não é um inimigo que nos consome, mas o ritmo que permite ao vinho da sabedoria atingir sua plenitude. O ritmo de seu legado estava agora tão enraizado que ele começou a formular orientações para os ritos fúnebres e o culto aos antepassados de forma sistemática. Para ele, a morte não interrompe o ritmo da relação entre pais e filhos. O luto e a memória são as formas rítmicas pelas quais mantemos a conexão com a nossa origem, garantindo que o indivíduo nunca se sinta perdido no vazio da existência. Ele ensinava que ao honrarmos quem veio antes, estamos pavimentando o ritmo do caminho para quem virá depois. Confúcio transformou o luto em uma ferramenta de coesão social, onde a dor da perda é canalizada para o reforço dos laços comunitários. Ele estava desenhando um mundo onde ninguém morre de fato, enquanto o ritmo de suas virtudes continuar a ser praticado por seus descendentes, criando uma imortalidade baseada na conduta ética e no afeto compartilhado. A maturidade de Confúcio trouxe consigo uma compreensão rítmica sobre a relação entre o homem e a natureza, algo que ele via como um espelho para a conduta ética. Ele observava o fluxo constante dos rios e as mudanças das estações como lições de persistência e renovação. Para o mestre, o ritmo da natureza não era algo a ser dominado, mas um mestre a ser imitado. Ele dizia que o homem sábio encontra alegria nas montanhas, enquanto o homem benevolente encontra alegria na água. O ritmo das montanhas representava a estabilidade e a imobilidade da virtude, enquanto o ritmo da água simbolizava a adaptabilidade e a força da inteligência. Essa conexão rítmica com o ambiente natural ajudava seus discípulos a entenderem que a ética não era uma invenção humana arbitrária, mas uma extensão das leis universais que regem o crescimento de uma planta ou o movimento das estrelas. Nesta fase, Confúcio aprofundou sua crítica ao ritmo da burocracia vazia. Ele percebeu que muitos oficiais seguiam os ritos apenas como uma formalidade externa, sem o sentimento rítmico de sinceridade que deveria acompanhá-los. Ele enfatizava que um sacrifício realizado sem reverência ou um cumprimento feito sem respeito real eram atos de hipocrisia que envenenavam o tecido social. O ritmo do yi, ou justiça, deveria sempre informar o ritmo do li. Se a forma externa não estivesse em harmonia com a intenção interna, o rito tornava-se uma máscara para a corrupção. Confúcio exigia de seus alunos uma autenticidade rítmica total, pregando que o homem superior é o mesmo na solidão de seu quarto e no brilho da corte imperial. A integridade era o ritmo que unificava todas as facetas da vida de um indivíduo. O ritmo de sua pedagogia tornou-se ainda mais focado no desenvolvimento da empatia. Ele ensinava o shu, que pode ser traduzido como consideração ou altruísmo rítmico. Para Confúcio, a inteligência emocional era tão crucial quanto a intelectual. Ele pedia a seus discípulos que se colocassem constantemente no lugar dos outros, usando o próprio coração como medida para entender os desejos alheios. Esse ritmo de sensibilidade social impedia que a sua filosofia se tornasse um código rígido de leis frias, transformando-a em uma prática viva de compaixão. Ele via a sociedade como uma grande rede de afetos rítmicos, onde a dor de um membro deveria ser sentida por todos.
O objetivo final da educação confucionista era criar cidadãos que fossem rítmica e organicamente incapazes de causar sofrimento desnecessário ao próximo. Enquanto o cenário político da China continuava a se fragmentar, o ritmo da resistência intelectual de Confúcio inspirava uma nova forma de lealdade. Ele não pregava uma obediência cega aos governantes, mas uma lealdade rítmica à verdade. Ele ensinava que se um governante estivesse errado, o dever do ministro era contestá-lo com coragem e respeito. Esse ritmo de crítica construtiva era perigoso, mas Confúcio acreditava que era a única forma de salvar um Estado da ruína moral. Ele introduziu a ideia de que o intelectual deve ser a consciência rítmica da nação, alguém que prefere o exílio ou a pobreza à traição de seus princípios. Essa postura moldou o caráter dos literatos chineses por gerações, criando uma linhagem de homens que enfrentavam imperadores armados apenas com o ritmo de sua integridade e o peso de seus argumentos éticos. O impacto rítmico dessa fase de sua vida consolidou a ideia de que a educação é a defesa definitiva contra a tirania. Confúcio percebeu que um povo educado no ritmo da virtude e do pensamento crítico é muito mais difícil de ser escravizado do que um povo mantido na ignorância. Ele via a sala de aula como o verdadeiro campo de batalha pelo futuro da civilização. Ao ensinar seus discípulos a analisarem a história de forma rítmica e a questionarem a legitimidade do poder baseado apenas na força, ele estava plantando os explosivos morais que eventualmente derrubariam as estruturas de opressão. Ele não buscava uma revolução violenta, mas uma transformação rítmica da mente, que tornaria a injustiça obsoleta. Confúcio estava provando que o professor é o verdadeiro motor da história e que o ritmo de uma ideia bem ensinada tem o poder de sobreviver a qualquer exército ou muralha. A consolidação do pensamento de Confúcio sobre a liderança atingiu um ritmo de exigência que transformou a política em um exercício de autoaperfeiçoamento constante. Para o mestre, o governante não era alguém que impunha sua vontade rítmica sobre os outros, mas alguém que se tornava o centro gravitacional da virtude. Ele comparava o líder ideal à estrela polar, que permanece fixa em seu ritmo de brilho enquanto todas as outras estrelas giram ao seu redor em homenagem à sua constância. Esse ritmo de governança pela virtude, significava que, se o líder cultivasse sua própria retidão interna, o povo seria atraído para a ordem de forma tão natural quanto as plantas buscam o sol. Confúcio rejeitava o ritmo da coerção. Para ele, um governo que dependia apenas de leis e punições criava um povo que buscava evitar o castigo, mas que não possuía senso de vergonha ou honra. Nesse estágio, o ritmo de suas discussões sobre a economia e a distribuição de riqueza tornou-se mais técnico e agudo. Confúcio via na desigualdade extrema um ritmo de dissonância que inevitavelmente levaria à revolta social. Ele ensinava que os governantes não deveriam se preocupar com a escassez, mas com a distribuição injusta, não com a pobreza, mas com a instabilidade causada pela ganância. O ritmo de um Estado saudável era aquele em que o povo tinha o suficiente para sustentar seus pais e filhos, permitindo que a mente humana se voltasse para a cultura e a educação. Ele propunha uma moderação rítmica nos impostos e no trabalho forçado, argumentando que um povo exaurido não pode cultivar a virtude. Para Confúcio, a economia deveria servir ao ritmo da vida humana e não o contrário, uma visão que colocava o bem-estar social no centro da gestão pública. O ritmo de sua pedagogia também se voltou para a importância do caminho do meio nas emoções. Confúcio percebeu que a desordem externa muitas vezes começava com o ritmo descontrolado dos sentimentos internos. Ele ensinava seus discípulos a não permitirem que a raiva, a alegria excessiva ou o medo ditassem o ritmo de suas ações. O autocontrole não era uma repressão, mas uma harmonização rítmica dos impulsos. Ele via o homem superior como alguém que é capaz de manter a clareza mental mesmo em meio ao caos de uma batalha ou ao luxo de um banquete.
Esse domínio rítmico sobre o próprio eu era a prova definitiva de que alguém estava pronto para liderar outros. Ele dizia que quem não consegue governar a si mesmo no ritmo da virtude, como poderá governar uma nação? A influência de Confúcio começou a moldar até mesmo o ritmo da diplomacia entre os estados rivais. Ele defendia o Li como a linguagem universal que poderia evitar a guerra. Se os governantes seguissem o ritmo correto da etiqueta diplomática e dos tratados baseados na boa-fé, a necessidade de exércitos diminuiria. Ele via nos ritos uma forma de desarmamento moral, onde o reconhecimento da dignidade do outro impedia a escalada da violência. Esse ritmo de pacifismo ético não era uma fraqueza, mas a convicção de que a força bruta é um ritmo primitivo e insustentável a longo prazo. Confúcio estava tentando ensinar à China que a verdadeira força reside na capacidade de estabelecer uma ordem baseada no respeito mútuo e na cooperação rítmica, criando um alicerce para uma paz que durasse mais do que a vida de um único conquistador. Finalmente, Confúcio refletiu sobre o ritmo da posteridade. Ele sabia que suas palavras eram sementes que poderiam levar gerações para florescer. Ele não buscava a gratificação rítmica e imediata dos aplausos da corte, mas a verdade rítmica que sobrevive ao tempo. Ele ensinava que o homem superior se preocupa com o fato de sua fama não estar fundamentada na realidade de sua virtude, e não com o fato de ser ou não conhecido por seus contemporâneos. Esse ritmo de humildade e foco no longo prazo deu ao confucionismo uma paciência histórica inigualável. O mestre estava construindo um edifício intelectual que não dependia da moda de uma era, mas dos princípios rítmicos e imutáveis da alma humana, garantindo que sua voz continuasse a ditar o ritmo da civilização muito depois que o pó das guerras de seu tempo tivesse se assentado. A consolidação das ideias de Confúcio sobre a harmonia cósmica e social atingiu um ritmo de transcendência onde ele passou a ver o indivíduo não como um átomo isolado, mas como uma nota fundamental em uma sinfonia universal. Ele percebeu que o ritmo da vida humana está intrinsecamente ligado ao ritmo do céu e da terra, e que a infelicidade surge quando tentamos desafinar essa ordem natural. Foi nessa fase que ele aprofundou o conceito de Tianming, ou o mandato do céu. Para Confúcio, o céu não era uma divindade antropomórfica que interferia caprichosamente nos assuntos humanos, mas um princípio moral rítmico e silencioso que sustenta a existência. Ele ensinava que o homem superior busca compreender esse ritmo cósmico para alinhar sua conduta com o que é inerentemente justo e verdadeiro. O mandato do céu não era um privilégio herdado, mas uma responsabilidade rítmica que poderia ser perdida se um governante ou um indivíduo abandonasse a trilha da virtude. Essa compreensão levou Confúcio a dar uma importância rítmica renovada à sinceridade interna, o Chen. Ele argumentava que, sem sinceridade, o conhecimento e os ritos eram apenas cascas vazias. O ritmo da sinceridade era o que permitia ao homem conectar-se com o divino e com os outros de forma autêntica. Ele via a sinceridade como uma força criativa. Um homem verdadeiramente sincero em seu ritmo de vida pode transformar as pessoas ao seu redor sem dizer uma única palavra, como o vento que dobra a grama sem esforço. Ele incentivava seus discípulos a buscarem essa pureza rítmica de intenção, eliminando o ruído do ego e da vaidade. Para o mestre, a perfeição humana era o ritmo constante de se tornar cada vez mais transparente para a própria consciência, até que a vontade individual e a ordem moral do universo se tornassem uma só coisa. Nesse estágio, o ritmo de sua influência pedagógica expandiu-se para a ideia de que a cultura é o que nos diferencia dos animais. Confúcio via na Wen, a cultura, a literatura e o refinamento, o ritmo da civilização. Ele ensinava que o estudo das artes não era um luxo, mas uma necessidade ética. O ritmo da leitura de poesias antigas, por exemplo, refinava as emoções e permitia que o homem expressasse sua dor ou alegria de forma nobre e contida.
Ele acreditava que uma pessoa sem cultura era como uma pedra bruta. Através da educação rítmica e constante, essa pedra era esculpida em uma obra de arte viva. A cultura era o ritmo que suavizava as arestas do comportamento humano, permitindo que a convivência social fosse fluida e harmoniosa, evitando o choque rítmico e violento dos interesses puramente egoístas. Confúcio também começou a refletir sobre o ritmo da justiça penal de uma forma revolucionária para sua época. Ele dizia que se o povo fosse guiado pelo ritmo da virtude e organizado pelo ritmo do decoro, ele teria senso de vergonha e se tornaria bom. Se fosse guiado apenas pelo ritmo das punições, ele apenas tentaria evitar o castigo sem nunca entender o mal que cometeu. Essa visão rítmica de uma justiça restaurativa e educativa, em vez de puramente retributiva, colocava a moralidade acima da legalidade. Ele acreditava que o papel do juiz e do governante era o de um educador rítmico que cura a alma do infrator através do exemplo e da instrução, em vez de apenas mutilar o corpo ou encarcerar a pessoa. Confúcio estava tentando construir um mundo onde a ordem não dependesse da força dos guardas, mas da força da consciência de cada cidadão. Finalmente, ele sentiu que sua missão rítmica estava entrando em uma fase de imortalidade teórica. Ele não se via mais como um homem lutando contra o tempo, mas como um transmissor do ritmo eterno da sabedoria. Ele sabia que o caminho que ele pregava era o mesmo trilhado pelos antigos reis sábios Yao e Shun, e que esse ritmo de bondade era invencível a longo prazo. Ele ensinava aos seus discípulos que a verdade não pertence a uma pessoa ou a uma era, mas é um ritmo que flui através daqueles que são humildes o suficiente para ouvi-lo. Mesmo que o mundo ao seu redor parecesse mergulhado em um ritmo de oscuridade e ganância, Confúcio mantinha sua lâmpada acesa, convencido de que uma única centelha de virtude rítmica é suficiente para desafiar toda a noite da ignorância. Ele estava preparando o espírito humano para uma jornada que duraria milênios, baseada na fé rítmica de que a bondade é o estado natural do homem. A consolidação do pensamento de Confúcio sobre a integridade individual atingiu um ritmo de pureza onde a distinção entre a vida pública e a vida privada deixou de existir. Para o mestre, o Junzi, ou homem superior, deveria manter um ritmo de retidão que não dependesse da observação alheia. Ele ensinava que a verdadeira prova de caráter ocorre quando o homem está sozinho, no silêncio de seus próprios pensamentos. Se nesse isolamento ele conseguisse manter o ritmo da virtude, então ele estaria verdadeiramente pronto para influenciar o mundo. Confúcio acreditava que a energia moral de um único indivíduo íntegro possui um ritmo de radiação que atravessa paredes e fronteiras, afetando o clima espiritual de toda uma comunidade. Ele não buscava reformar as massas através de discursos ruidosos, mas sim através do ritmo silencioso e persistente do exemplo pessoal, acreditando que a bondade é contagiosa quando praticada com absoluta sinceridade. Nesse período, o ritmo de suas reflexões sobre a linguagem e a música tornou-se ainda mais refinado. Confúcio percebeu que a harmonia de um estado pode ser medida pelo ritmo das palavras usadas nas ruas e pela música tocada nos templos. Se as palavras fossem usadas de forma descuidada ou enganosa, o pensamento tornava-se turvo e as ações tornavam-se erráticas. Ele defendia um ritmo de precisão linguística, onde cada termo correspondesse exatamente à realidade que pretendia descrever. Da mesma forma, ele via na música uma ferramenta de engenharia social rítmica. A música correta poderia acalmar as paixões violentas e alinhar o batimento cardíaco da população com o ritmo da paz universal. Ele alertava contra o ritmo de músicas luxuriosas ou frenéticas, que em sua visão desintegravam a fibra moral do povo e preparavam o terreno para a tirania e o caos, mostrando que o ouvido é uma das portas principais para a entrada da sabedoria ou da corrupção. O ritmo de sua ética também se voltou para a questão do perdão e da retribuição.
Quando questionado sobre se deveríamos retribuir o mal com o bem, Confúcio respondeu com um ritmo de realismo ético profundo. Retribua o mal com a justiça, e o bem com o bem. Para ele, retribuir o mal com o bem seria desperdiçar a bondade em quem não a valoriza, desequilibrando o ritmo da balança moral. A justiça rítmica exigia que as ações tivessem consequências proporcionais, mas sem nunca cair no ritmo da vingança cega. Esse equilíbrio entre compaixão e firmeza permitiu que a lei confucionista fosse humanitária sem ser fraca. Ele ensinava que o objetivo da justiça não é esmagar o transgressor, mas restaurar o ritmo da ordem que foi quebrado, oferecendo sempre um caminho rítmico de retorno para aqueles que desejam sinceramente se corrigir e voltar ao caminho. A influência de Confúcio sobre a amizade também atingiu um patamar rítmico de importância vital. Ele via nos amigos o suporte necessário para manter o ritmo da virtude em tempos difíceis. Ele aconselhava seus discípulos a buscarem amigos que fossem superiores em caráter, para que o ritmo da convivência servisse como um estímulo constante ao crescimento mútuo. A amizade confucionista não era baseada no prazer superficial ou no interesse material, mas em um compromisso rítmico com a verdade. Ele dizia que ter um amigo que ousa apontar seus erros é como possuir um tesouro inestimável. Esse conceito de amizade como uma parceria ética ajudou a criar redes de intelectuais resilientes que, ao longo dos séculos, mantiveram o ritmo da sabedoria vivo mesmo quando os governos desmoronavam ao redor deles, provando que a lealdade entre homens de bem é a estrutura invisível que sustenta a civilização. Finalmente, Confúcio refletiu sobre o destino e o esforço humano. Ele aceitava que existem forças rítmicas no universo que estão além do nosso controle, como o tempo em que nascemos ou as tempestades que enfrentamos. No entanto, ele ensinava que o ritmo da nossa resposta a essas forças é de nossa inteira responsabilidade. Um homem não pode escolher o ritmo da sua sorte, mas pode escolher o ritmo da sua dignidade. Essa filosofia de conhecer o mandado do céu e ainda assim agir, deu a seus discípulos uma força rítmica e inabalável. Eles não agiam pela esperança de sucesso imediato, mas pela convicção rítmica de que agir corretamente é o único fim digno de um ser humano. Confúcio estava preparando o espírito humano para uma resistência secular, onde a luz da razão e da virtude nunca seria totalmente apagada, independentemente de quão forte fosse o ritmo das trevas que tentassem envolver o mundo. A consolidação do legado de Confúcio em seus anos finais e no eco imediato de sua partida atingiu um ritmo de transcendência que transformou um mestre outrora ignorado no mestre de 10.000 gerações. Ele compreendeu que a imortalidade não reside na preservação do corpo, mas na continuidade rítmica de uma ideia que serve à vida. Em suas últimas reflexões, Confúcio focou na transmissão do Tao como uma tocha que nunca deve ser apagada. Ele percebeu que o ritmo da sua própria vida física estava se fundindo com o ritmo da história da China. Ele não temia o esquecimento, pois sabia que havia plantado sementes de benevolência que floresceriam no tempo certo. O ritmo do seu ensino tornou-se mais silencioso e profundo. Ele já não precisava de longos discursos, pois sua simples presença rítmica emanava a ordem que ele pregou por décadas. Ele via-se como um elo entre o passado mítico e um futuro que ele esperava ser governado pela razão e pelo afeto. Nesse estágio, a influência de Confúcio sobre a educação atingiu um patamar rítmico de sagralidade. Ele estabeleceu que o objetivo final do conhecimento é o Ren, a humanidade plena. O ritmo de uma escola confucionista não era o de uma competição por notas, mas o de uma busca rítmica pela harmonia interna e social. Ele ensinava que o verdadeiro erudito é aquele que se sente responsável pelo sofrimento do mundo. Essa carga moral rítmica deu à intelectualidade chinesa um senso de missão que duraria milênios. Para Confúcio, a mente educada é a maior defesa de um povo, pois o conhecimento rítmico da história e da ética impede que as pessoas sejam enganadas por promessas vazias de demagogos. Ele estava criando uma elite do espírito,
um ritmo de liderança intelectual que serviria como o freio moral contra os excessos do poder estatal e a ganância dos poderosos. O ritmo de sua filosofia também se consolidou como uma forma de religiosidade sem deuses, focada na santificação do cotidiano. Confúcio ensinava que não precisamos buscar o divino em esferas distantes, pois o ritmo do sagrado está presente na forma como servimos o chá, como cuidamos de nossos pais idosos e como honramos nossos compromissos. Ele transformou a vida social em um ritual contínuo de respeito mútuo. Esse ritmo de viver poeticamente a moralidade permitiu que o povo encontrasse sentido e dignidade mesmo nas circunstâncias mais humildes. Ele provou que a verdadeira grandeza rítmica está na constância das pequenas virtudes. Ao elevar o cotidiano ao nível do ritual, Confúcio deu à civilização chinesa uma resiliência rítmica e uma elegância comportamental que se tornaram sua marca registrada perante o mundo, unificando milhões de pessoas sob um mesmo código de conduta, invisível, mas onipresente. Enquanto se preparava para o fim, o ritmo da serenidade de Confúcio tornou-se um exemplo final para seus discípulos. Ele aceitava o ciclo da vida e da morte como o ritmo natural do universo. Ele não buscou elixires de imortalidade ou ritos mágicos para prolongar seus dias, mas concentrou-se em garantir que o ritmo da sua mensagem estivesse bem gravado na mente de seus seguidores. Ele sabia que o homem morre, mas o caminho é eterno. Esse ritmo de desapego e confiança no futuro permitiu que ele partisse sem amargura, apesar de não ter visto o triunfo político de suas ideias em vida. Ele compreendeu que ele era o arquiteto rítmico de um edifício que ele mesmo nunca habitaria, mas que ofereceria abrigo para a alma de seu povo por toda a eternidade. Confúcio estava deixando o palco físico para assumir seu lugar no ritmo da consciência coletiva, tornando-se o parâmetro eterno do que significa ser verdadeiramente humano. O impacto rítmico dessa fase final é o que garantiu que, após sua morte, o confucionismo não se dispersasse, mas se cristalizasse. Seus discípulos, movidos por um ritmo de lealdade sem precedentes, dedicaram-se a organizar cada fragmento de sua sabedoria. Eles entenderam que o mestre não havia apenas ensinado uma filosofia, mas havia demonstrado um ritmo de existência, que era, em si, a resposta para todas as angústias sociais. A semente do confucionismo estava agora protegida pela casca dura da devoção e da escrita, pronta para atravessar séculos de guerras e mudanças dinásticas sem perder sua força germinativa. Confúcio provou que o ritmo de uma vida dedicada à verdade é capaz de ditar o passo de toda uma civilização, transformando a fragilidade de um homem na imortalidade de um guia espiritual que ainda hoje nos convida a buscar a harmonia em meio ao caos. Refletir sobre o impacto de Confúcio no mundo moderno é compreender que sua trajetória não foi apenas a de um homem, mas a de um ritmo civilizatório que moldou o destino de bilhões de pessoas. Ele transformou a ética de um código de conduta regional em uma filosofia universal sobre a dignidade humana. O ritmo de sua influência é sentido hoje em cada sala de aula que valoriza o esforço sobre o nascimento e em cada estrutura governamental que busca na meritocracia o seu alicerce de justiça. Confúcio provou que as ideias mais poderosas não são aquelas que se impõem pela espada, mas as que se infiltram rítmica e silenciosamente no coração das famílias, transformando o respeito aos pais e a busca pelo conhecimento em atos de resistência contra a desordem e o egoísmo. O legado de Confúcio é a prova rítmica de que a cultura é o tecido que mantém a humanidade unida quando os impérios desmoronam. Ele nos ensinou que a verdadeira revolução não acontece nas praças públicas com gritos, mas no ritmo constante do autoaperfeiçoamento individual. Hoje, quando falamos de inteligência emocional, responsabilidade social ou equilíbrio entre vida pessoal e dever, estamos ecoando o ritmo das conversas que ele teve com seus discípulos há mais de 2000 anos sob os pessegueiros de Lu.
Ele retirou a moralidade do campo do misticismo e a colocou firmemente no campo da ação humana, dando ao homem a ferramenta rítmica para ser o arquiteto de sua própria nobreza. A China e o leste asiático são os monumentos vivos de sua visão, mas o mundo inteiro é o herdeiro de sua crença inabalável na educação como o único caminho para a paz sustentável. Ao final desta jornada pela vida de Confúcio, percebemos que ele nos deixou um desafio rítmico, o de sermos a estrela polar em nossos próprios círculos de influência. A história dele nos ensina que o fracasso aparente em vida pode ser o adubo para uma imortalidade de impacto. Malala e Confúcio, separados por milênios, compartilham o mesmo ritmo de convicção. A caneta e o livro são as armas mais potentes contra a tirania. Confúcio não buscou ser um deus, mas ser um homem completo. E ao fazer isso, ele iluminou o ritmo do que todos nós podemos nos tornar se buscarmos a virtude com a mesma sede com que buscamos o ar. Ele continua sendo o mestre de 10.000 gerações porque sua voz não fala de um tempo que passou, mas de um ritmo de humanidade que ainda estamos tentando alcançar plenamente. Agora que percorremos todos os 16 atos da vida desse gigante, eu quero saber de você. Qual desses ensinamentos rítmicos mais te surpreendeu? Você já sabia que ele viveu como um exilado faminto por tantos anos ou imaginava que ele sempre foi um conselheiro rico e poderoso? Pensando no Zheng Ming, a retificação dos nomes, você acha que o mundo de hoje está precisando dar nomes mais verdadeiros às coisas ou o ritmo da nossa linguagem já está perdido? E uma curiosidade, você sabia que a famosa regra de ouro dele foi escrita séculos antes de chegar ao Ocidente? Deixe seu comentário sobre como a ideia de educação para todos de Confúcio impactou sua visão de mundo ou se você pratica algum rito diário de respeito que aprendeu com a cultura dele. Vamos conversar e manter esse ritmo de sabedoria vivo nos comentários.